Nem todos têm a oportunidade que teve esse ladrão, né? Ele teve uma oportunidade que muitos não têm tido. Domingo passado enterramos o irmão Antônio, um pioneiro da obra. Em menos de 15 dias enterramos 3 pioneiros da obra. Se vê que essa velha camada está se indo, né? Mas ele foi lá na filha dele, lá no interior, até estava comprando uma terra para trabalhar, porque ele é um homem forte ainda, novo, né? Passou o dia por lá e à noite comeu alguma coisa, quando foi dormir, teve um ataque cardíaco súbito e se foi. Olha bem, ninguém sabe a hora que vai ser chamado. Agora, uma coisa certa, cada um aqui tem a senha, né? Tem o seu número ali. Quando chegar a hora da chamada, não vai adiantar médico, não vai adiantar remédio, não vai adiantar oração, a hora é a hora. Por isso, vamos viver prontos. Para morrer, não. O arrebatamento está mais perto. E por certo eu estou falando para muitos aqui que não morrerão, mas chegarão ao arrebatamento. Então vamos viver prontos. Eu quero ler as Escrituras em Colossenses capítulo 1. Verso 26 até o 29. Até o 28, né? O mistério que esteve oculto desde todos os tempos, preste bem atenção. Quer dizer, o mistério que esteve escondido desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem que toda sabedoria, a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Oremos. Pai, eu rogo que o Senhor nos dê a unção, não só sobre nós, mas sobre todos teus filhos, e que abra o entendimento para que cada um possa ver qual é o teu alvo para nós, o teu objetivo para nós, e que possamos visualizar com clareza e nos dirigir a este alvo como um torpedo. Senhor, se dirige para o seu alvo. Guia os nossos corações e as nossas vidas para tal. Em nome de Jesus, rogamos. Amém. Podeis assentar. Nós devemos sempre ter um objetivo. Na nossa vida, na vida natural, cada pessoa tem o seu objetivo. Eu vou estudar, eu vou ser isso, eu vou trabalhar nisso, eu vou ser o mecânico, eu vou ser isso, aquilo. E quando se põe um objetivo, um alvo ali, a pessoa, tudo ela vai trabalhar, vai se esforçar para chegar neste alvo. Chegar ali no seu destino, né?
Isso materialmente falando. E espiritualmente, também nós todos devamos ter um alvo, ter um propósito firme e definido. O que queremos? Paulo chegou a dizer que para ele o morrer era ganho, que o viver era lucro. Creio que é essa, assim, que para mim o viver é ganho, né? E o morrer é lucro, é isso aí. E ele disse que ele queria saber de Cristo. Olha bem, o ministério dele, ele diz, Cristo e este crucificado. Quem era Paulo? Ele era um homem inteligente, criado aos pés de Gamaliel, o grande teólogo, filósofo daqueles dias. Um homem rico, nascido já com numa classe como romano. A cidadania romana era dada só para as classes especiais, classe alta. Mas quando ele conheceu a Cristo ali no caminho de Damasco, quando ele foi derrubado daquele cavalo, e a voz lhe diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz, quem és tu, Senhor? Pela formação de Saulo, ele nunca chamaria de Senhor se ele não soubesse que realmente aquele sobrenatural era Deus. E a voz respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele então, desde então, ele se tornou um prisioneiro de Cristo. Um prisioneiro da verdade. A ponto que ele, como ele disse que ele queria saber só de Cristo e este crucificado. Paulo colocou a visão dele em Cristo. E colocou o coração dele para as coisas de Deus. Ele mesmo se classificou como prisioneiro, não que ele tinha algemas, mas o coração dele estava preso por Deus. Preso por Deus. Por isso nós admiramos tanto este homem. Ele viveu com um objetivo bem claro. E eu creio que isso, cada um de nós, aqui nessa noite, você, moça, homem, mulher, devamos ter o nosso objetivo bem definido, bem claro. Se o navio ele anda pelo alto mar, sem saber para que porto, para que lugar ele vai, ele está perdendo o seu tempo. Nós não podemos deixar a nossa vida vagar, a nossa vida espiritual, sem ter um alvo. E quando nós vemos que este alvo é Cristo, e queremos viver uma vida mais próxima possível, o que devemos fazer? Deixar as coisas que para trás ficam. Porque há coisas que não é conveniente carregar, há coisas que não é conveniente estar lembrando, não é conveniente estar falando, não é conveniente estar desenterrando aquilo. E você nunca deve ser um coveiro, uma coveira. Paulo disse que devamos prosseguir para o alvo pela soberania de Deus em Cristo Jesus, e deixando as coisas que para trás ficam. Porque se não deixa, é igual arrastar uma corrente, e cada hora vai aumentando mais um elo, uma dificuldade com o irmão tal, com a irmã tal, com isso, com aquilo, daqui um pouco você não vai poder caminhar.
Fica olhando para os defeitos dos outros, para as falhas dos outros? Não. Então corta esse rabo, corta essa corrente. Vamos para o alvo. Vamos atingir. E o nosso alvo é Cristo. E o arrebatamento está tão perto. E não podemos falhar em estar no arrebatamento. Então, viva para a vinda do Senhor. Está bem? Eu quero falar nessa noite sobre o propósito de Deus para nós, para a sua igreja. E que devamos ter também este propósito firme em nossas vidas. Naquela mensagem, Cristo, mistério de Deus revelado, que é uma mensagem, como se diz na linguagem de hoje, uma mensagem top, uma mensagem profunda, uma mensagem que foi como um destaque no ministério do irmão Branham. Ele nos fala sobre o propósito tríplice que Deus tinha em sua mente, lá no oculto. Ele tinha um propósito tríplice. E o primeiro propósito que ele tinha era ele revelar a ele mesmo. Porque ele não podia ser conhecido como o grande Jeová, o grande Deus, isso seria muito misterioso. Então, o que fez Deus? Ele veio pouco a pouco se revelando. A primeira coisa que ele fez, ele criou os anjos. Depois, ele foi desvelando, quer dizer, soltando esse mistério, pouco a pouco. Quando ele fez Adão e Eva, ali estava revelado, mostrando a intenção de Deus de tirar de Cristo a sua igreja, como Adão dele foi tirado a sua esposa. E ali estava Eva. Eu penso que quando ela foi criada, porque Adão não achou nada que pudesse compatibilizar com o seu coração. Mas quando ele viu Eva, a coisa foi primeiro amor. A coisa se pegou, porque ela era parte dele. Ela era parte dele. E ele olhou para ela, ela estava ali, ela não tinha uma identidade. Ele havia dado nome para todos os animais, mas não achou ninguém compatível para ele. Por certo, quando ele olhava para o elefante, via a elefanta, o cavalo, e via a égua, ele pensava, e eu? Então, mas quando ele viu Eva, ele disse, tu és osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela era tirada dele, olha bem, ela foi tirada dele. Ela foi a única fêmea que não esteve na criação original. Por quê? Ela era um tipo da esposa de Cristo, a igreja de Cristo, que seria tirada dele, seria tirada de Cristo. Então, amados, o primeiro propósito de Deus, ele queria dar-se a conhecer. Com a queda de Adão e Eva, simplesmente isso deu oportunidade de Deus manifestar os seus atributos. Ele era curador, ele era salvador, ele era consolador, mas como ele ia curar se não tinha ninguém doente, perdoar se não tinha nenhum pecador, salvar se não tivesse ninguém perdido? Então a queda do homem deu lugar para Deus expressar seus atributos. E nós vemos que Deus veio se manifestando através dos tipos, das sombras, veio, até que tudo que é Deus foi derramado em Cristo.
a plenitude da divindade habitou em Cristo corporalmente. Sintetizando, tudo que é Deus foi derramado em Cristo. Jesus é a revelação deste Deus invisível. Esse foi o propósito que estava na mente de Deus, séculos, ou milhares, ou por todo, desde o princípio. Só Deus sabia o que Ele queria fazer. Então, o primeiro propósito foi este: Deus se revelou em Cristo. O segundo propósito, é onde eu quero mais falar nessa noite e analisar com vocês. Deus queria agora reinar sobre um povo. Através de Cristo, Ele alcançou um povo, Ele salvou um povo, Ele deu sua vida por um povo. E agora Ele quer o quê? Reinar sobre este povo. E o terceiro propósito seria levar este povo, que é a sua igreja, ao reino restaurado, aquilo que Adão perdeu, ao Éden restaurado. Então, são esses três propósitos que Deus tinha em mente. E qualquer pregador que for pregar, for falar alguma coisa do Evangelho, não tem como escapar desses três propósitos. Se eu falar sobre a salvação, eu estou apontando em Cristo. Se eu falar sobre obediência, sobre santificação, eu estarei apontando o segundo propósito. E se eu falar sobre o que nos espera lá do outro lado, o novo céus, a nova terra, eu estarei falando o terceiro. Então, todas as coisas estão vinculadas a um desses três propósitos, tá bem? Estamos conectados a essas três linhas. Então, primeiro, Deus queria se mostrar, ser conhecido. Ele fez isso em Cristo. Agora, em Cristo, Ele nos congregou, nos reconciliou com um propósito, para poder reinar sobre nós, para poder nos governar, para poder nos dirigir, para poder nos proteger. Então, este é o grande propósito de Deus para nós. Quando eu falo reinar, eu lembro da oração Pai Nosso: venha a nós o teu reino. O que é reino? É um governo, é um domínio. Agora, o reino dele é diferente. Nós vemos que o leproso dizia: se queres, pode me limpar. Olha o governo de Cristo, olha o poder. Eu quero ser limpo. A morte não teve poder sobre ele, nem sobre Lázaro. Lázaro, sai para fora. E ele passou esse poder para a igreja. Marcos capítulo 16. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e beberão coisas mortíferas e não fará dano nenhum. Então, ele passou esse poder, essa autoridade para a igreja. Então, quando ele reina sobre nós, ele não está querendo só a nossa obediência, a nossa sujeição ao Evangelho. Ele tem dado privilégios para a igreja, porque tudo que é Deus foi derramado em Cristo, tudo que é Cristo é derramado na igreja. E a igreja
só tem um caminho para ela, é voltar ao reino restaurado. Porque aquilo que Deus propôs desde o início é aquilo que será feito. Não é certo? Então, Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Então, aí está o propósito de Deus viver no seu corpo. Quem é o corpo? É a igreja. Um corpo, ele é formado por muitos membros. Você tem os dedos, tem braço, tem perna, tem nariz, tem ouvido, tem língua, entende? Tem fígado, coração, tem de tudo. Mas você pode observar que tudo trabalha de uma maneira harmônica para que funcione bem. E quando a gente se adoece de alguma coisa, pode ver que todo o corpo sofre. Todo o corpo sente. Você diz, eu estou doente. É o fígado que está doente? Não, é talvez outra parte. Agora, como podemos nós sermos partes do corpo de Cristo e ser tão individualista? Não há como, irmãos. Se um espinho pequenininho entrar aqui no teu dedo, você sente, todo o teu corpo sente. Todo o teu corpo sente essa dor, sente esse corpo estranho. Você pega a agulha, vai ali e tira. Agora, como membros do corpo, como é que eu não posso sentir? Por isso a Escritura nos diz que devamos alegrar com os que se alegram e chorar com os que se choram. E nós vemos isso, uma coisa tão fria e distante, e isso mostra o quê? Que não estamos agindo da maneira correta, como Deus requer, como Deus deseja. Há muito individualismo, há muito egoísmo, há muita inveja, há muito de nós mesmos. Mas vamos aqui, o corpo de Cristo é a sua igreja. Como é formado este corpo? As Escrituras, em 1 Coríntios 12, verso 13, nos diz que por um Espírito somos batizados neste corpo. Vamos entrar aqui. Como pastor, irmão Febrônio, eu posso pertencer ao corpo de Cristo. Não é por ser batizado em nome de Jesus. O batismo em nome de Jesus é o caminho, mas não é todo o caminho. Não é por você pertencer a uma igreja, não é porque você é bom, não é porque você diz que crê. É preciso do batismo do Espírito Santo. Por um Espírito é que nós somos integrados a este corpo, é por um Espírito. Então, irmãos, eu tenho que me preocupar de receber o batismo do Espírito Santo. Eu tenho que me preocupar de me integrar ao corpo de Cristo, ser parte, ser um membro dele. Porque Jesus, ele virá arrebatar aquilo que é dele. Ele não vem roubar, roubar é pegar o que não é dele. Ele vem atrás do que é dele, que é o seu corpo, que é a sua igreja. Então, qual deve ser o teu objetivo? O objetivo de vocês, jovens, crianças, pais, mães, cada um de nós, cristãos, o nosso objetivo é fazer parte
deste corpo. Em Romanos 8, Paulo diz: quem não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Não é dele. Agora, você quer ser dele? Você é dele? Então, por um Espírito é que somos batizados neste corpo. Este corpo ele é formado desde o primeiro apóstolo, vamos dizer Estevão, que morreu, até o último eleito que chegar. Ele passou por todas as eras da igreja. Ele tem sido formado. A mensagem de Lutero trouxe os eleitos daquela época, de Wesley, a pentecostal, e esta mensagem está convocando os membros do corpo. É preciso ter essa experiência com Deus. A experiência do batismo com o Espírito Santo. Esse deve ser o objetivo, o propósito máximo. Eu vou mostrar a vocês. Em Atos 2, 37 em diante, quando as pessoas que ouviram Pedro discursar, e eles estavam vendo as promessas de Joel se cumprir, o Espírito Santo sobre o povo, aqueles quase 120 irmãos, vamos dizer, era 118 por aí. Primeiro eles pensaram, essa gente está bêbado. Pedro disse, isso é o cumprimento das Escrituras, é o que falou o profeta Joel. E eles queriam aquilo, eles eram religiosos, criam na Bíblia. Quer dizer, nós queremos o que vocês têm. O que devemos fazer, varões e irmãos? Foi a pergunta. O que Pedro fez? Pedro mostrou os passos que eles deveriam dar para chegar até esta promessa. Arrependei-vos. Primeiro passo é o arrependimento. O que é o arrependimento? A palavra arrependimento quer dizer mudar de mente. É dar meia volta. É igual, estou aqui, vou dar meia volta. Não é dar uma volta e seguir com a mesma velha vida. Não. Arrependimento é consertar, arrepender de todas as coisas erradas, confessar, e por mais pesado que tenha que ser a sua confissão, seu acerto, é melhor acertar aqui do que deixar para lá. Porque aqui ainda temos graça, temos misericórdia, temos o favor de Deus. Mas lá no dia do trono branco, ali não haverá misericórdia. E as Escrituras nos diz que ali o juízo será sem misericórdia. Então, arrepender para ser batizado. Porque descer nas águas sem se arrepender é descer um pecador seco e sair um pecador molhado. Tem que haver um arrependimento. Então, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Você tem que identificar quem é o teu Salvador, por isso é que leva este nome. Agora, olha os passos. Arrepender, ser batizado, para quê? E recebereis, olha bem, o dom do Espírito Santo. Não diz e recebereis os dons do Espírito Santo, mas o dom. Há diferença entre dons e dom. Os dons, está no plural, língua estranha, profecias, dom de fé, dom de maravilhas e aqueles 9 dons, né? Mas ali não diz que recebereis os dons, diz recebereis o dom.
Este é o dom celestial, este é Cristo. Cristo, ele é o doador dos dons. Uma pessoa, ela pode receber dons. Mas o que são os dons? No Salmo 68, verso 18, diz assim: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, e deste dons para os homens, dons, e até para os rebeldes, para que o nome do Senhor, seu Deus, habitasse entre eles. Quer dizer, pode um pecador, uma pessoa, receber um dom? Dom quer dizer presente. Vamos dizer, eu te dou esse caderno. Mas não quer dizer que você ganhou a mim, você ganhou um presente meu. Mas quando Pedro disse, recebereis o dom, quer dizer, seria a pessoa de Cristo. Você receberia o quê? O Espírito Santo. Então, parece que... Vocês entenderam que há diferença entre dons e dom? O dom é o Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo. A palavra batismo quer dizer imersão. É entrar em Deus, e Deus entra em você e se torna um só. Este era o grande propósito de Deus, era viver no seu corpo, que é na sua igreja, é viver em você. Por isso nos diz a Bíblia que a obediência completa lhe dá direito de receber o Espírito Santo, o sinal. Recebendo, pode ver que Jesus, antes dele subir, antes dele ir à glória, Atos capítulo 1, ele conversando com o seu povo, ali a sua igreja, ali havia como uns 500 irmãos, ele conversando, ele disse, subi a Jerusalém, permanecei lá até, ele não disse 5 dias, 10 dias, até que do alto sejais revestidos de poder. Então vocês vão a Jerusalém, fiquem lá, até que do alto sejais revestidos de poder, do poder. Olha bem, ali tinha um irmãozinho que a cabeça dele estava lá na frente, em outras coisas, preocupado e pensando, Senhor, fez uma pergunta, interrompeu Jesus para perguntar, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? O que disse Jesus? Não vos compete saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Profunda, que transforma, e essa experiência é o que traz o novo nascimento, a nova natureza. Esse deve ser o nosso objetivo, irmãos. Não é o nosso objetivo, não é conhecer os mistérios, explicar aqui, explicar ali, explicar acolá. Alguém disse para o irmão Brana, falou, irmão Brana, o senhor não conhece bem a sua Bíblia. O irmão Brana disse, é certo, eu não conheço bem ela, mas uma coisa eu conheço bem, o autor dela. Eu conheço bem o autor dela. Então, é essa experiência que vai lhe dar força, lhe consolida, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda ou direita, você sabe em quem você crê. Se uma pessoa sai da igreja por causa de outro, por causa de um escândalo, por causa de outra pessoa, é porque ela nunca olhou só para Cristo.
E Jesus disse: bem-aventurado aquele que em mim não encontrar motivo de escândalo. Então, se o propósito de Deus é viver em você, então o meu propósito e o teu propósito é viver nele. Para isso, irmãos, devamos buscar. Fique em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Até, creio que é advérbio de tempo, né? Então eles ficaram ali. Olha bem, começaram com os 500. Paulo disse que 500 irmãos viram a Jesus. Foram lá para Galiléia. Jesus disse que ia aparecer, eles foram. Mas o dia do Pentecostes só tinha quase 120. Por quê que não estavam os 500 ali? Eu tenho que tratar dos animais, eu tenho que ver um negócio, eu tenho que ir lá pagar um duplicado, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir aqui. Teve motivos. Não permaneceram na presença de Deus. E mesmo que quando eles estavam ali permanecendo na presença de Deus, estavam cheios de medo dos fariseus, saduceus. Pedro podia dizer, ele disse que é para nós pregar o evangelho, como vamos enfrentar? Eu não tenho estudo nenhum, não sei escrever nem o meu nome. Como vou enfrentar esses teólogos, esses homens sábios? E eles estavam com medo. Vocês acham que eles cantavam alto? Não, eles cantavam baixinho, falavam baixinho ali, escondido no sótano, né? Mas quando veio aquele vento veemente, quando o Espírito entrou neles, primeira coisa foi embora, foi o medo. Eu sou incapaz disso, sou incapaz. A incapacidade foi embora. E eles desceram para a rua e, vamos dizer, Pedro disse, traga aquele rabino, aquele escriba, traga aqui. Saiba o caso de Israel, que é esse Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. O Espírito Santo, Ele dá coragem, Ele dá ousadia, Ele te dá poder para você vencer o que tem te vencido. Então você deva buscar mais de Deus em sua vida. É o que todos nós precisamos, porque esse é o nosso alvo. O nosso objetivo não é formar uma denominação, não é formar um grupo de pessoas ao redor de uma pessoa, ou de sei lá de quem for. Não, o nosso objetivo é estar no arrebatamento, e para estarmos ali, temos que ser batizados dentro deste corpo. Do que é que eu estou falando essa noite? Irmãos, você tem que ter essa visão, esse propósito, perseguir isto, ter isto. Você sabe, quando você está bem com Deus, na presença de Deus, as tentações não têm muita força sobre você. Mas quando deixa cair a guarda, a vigilância, a vida de comunhão com Deus, por que fica mais aguçado as tentações? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então precisamos dele para vencer o pecado que tão de perto nos rodeia. E olha bem, a carne milita contra o espírito contra a carne, para não obedecer a Deus. Como podemos vencer a carne? Como diz aquele índio que disse que, desde que ele converteu, tinha 2 cachorros brigando dentro dele. Era um branco e um preto.
E alguém disse: chefe, qual dos dois vai vencer? A resposta foi simples: a quem eu alimentar mais. Quer dizer, a quem eu der mais comida. Se você alimenta mais a Deus da sua vida, entende? Você vem à igreja, você ouve a palavra, você medita nela, não só lê. A Bíblia tem que ser lida com meditação, com oração. Então, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Você está fortalecendo a sua vida espiritual. E é claro que o cachorro preto não vai ter aquele poder para te segurar, para te escravizar. Então, o objetivo deve ser este, irmãos. Qual é o teu grande objetivo? Eu espero que o objetivo de cada um seja este: ter o Espírito Santo em sua vida. Há muitas mensagens que tratam sobre isto. Entende? Nós temos aquelas 3 etapas da graça, tudo tem um processo, há um acesso, há um processo, há uma conclusão. Qual é o primeiro passo na vida cristã? A justificação. É a cruz, é em Cristo. Somos aceitos, justificados, perdoados. E olha que justificação é diferente de perdão. Deus, Ele não só nos perdoa, mas Ele nos justifica. Justificar é como se nunca você mentiu, nunca você adulterou, nunca você trapaceou, nunca você cometeu nada de erro. Nós não podemos fazer isso. Podemos perdoar, mas nunca justificar. Então, o primeiro passo da vida do cristão é esse. Qual é o segundo passo da vida do cristão? A santificação. Guarde isto. Sem a santificação, ninguém verá Deus. É o que nos ensina Paulo. Porque você não pode servir a Deus e ao mesmo tempo servir o diabo. Entende? Não podeis servir a 2 senhores. Tem que santificar. Santificar é deixar, é dar as costas para a coisa errada. É virar o seu rosto e não olhar aquilo, não ficar aceitando aquilo. Você tem que fazer a sua parte. Nunca um fumante vai deixar de fumar se ele está fumando, se ele não para de levar o cigarro à boca. Ele tem que ter o desejo e se esforçar. Eu nunca vi alguém que desejou e procurou e que não tenha sido libertado. A santificação. E qual é o terceiro passo da vida cristã? O batismo com o Espírito Santo. É esses 3 passos. Um dia vamos vir e explicar bem isso para vocês. Se é que vocês não sabem, mas eu creio que sabem, né? Mas qual é o teu objetivo? Qual é o teu propósito, minha irmã? Você tem que ter isso aí, entende? Igual você quando levanta de manhã, você diz: hoje eu vou fazer isso, hoje eu tenho que... Você planeja tudo. Aqueles é o teu objetivo, é o alvo que você quer atingir, a meta do dia. A vida cristã também, você tem que ter um propósito. Não viver, como diz, Deus dará. Não. Eu quero receber o Espírito Santo em minha vida. Esses dias eu estava ouvindo de sobre um garoto, com 12 anos. E esse garoto, ele jejuma,
ele ora, ele se achega a Deus, e o pai dele perguntou, por que ele está falando isso? Ele disse, eu quero receber o Espírito Santo em minha vida. Que coisa maravilhosa, um garotinho, 12 anos, ele não tinha nem 12, mas se inclinando a Deus. É claro que esse garoto, ele vai ter passos firmes durante toda a sua jornada terrena, porque Deus vai ajudar. Se com Deus é difícil, sem Deus é pior, então leve Deus contigo. Carregue a Deus, você não vai ter medo da morte, você não vai ter medo de fracasso, você não vai ter medo do diabo, você não vai ter medo de nada. Você vai poder dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, irmão Febrônio, o que eu devo fazer para me chegar a isso? Faça o que a igreja primitiva fez, orar, chegar a Deus, meditar, consertar as coisas. Ponha em ordem a sua vida. Se há coisas fora do lugar, ponha em ordem. Porque eles ficaram aqueles quase 10 dias, o quê? Pondo em ordem, orando, buscando, Senhor, dá-me este poder. Senhor, eu quero ser uma testemunha, um crente genuíno. Ponha em ordem a sua vida. Alguma coisa você mentiu, vai e conserte. Você agiu asperamente, volte atrás, conserte. Sem a santificação, não há como prosseguir. E essa é a grande etapa. Santifique a sua vida. Pegou alguma coisa que não é seu, devolva. Restitua. Você foi áspero com alguém? Vai, engata a marcha ré e volta lá. É que sempre eu digo que não importa se seja um carrão caríssimo, tenha 10 marchas para frente, vamos dizer, seja um Ferrari, marcha só que vai para frente. Não, todo carro ele tem aquela marchazinha pequena, ó, que desnuca e volta, chamado marcha ré. Agora não precisa marcha ré 1, marcha ré 2, marcha ré 3, basta uma. O que adianta aquele crentão Ferrari, entra em um beco e não tem marcha ré? Não vou me humilhar, não vou voltar atrás, não vou acertar. Você vai enferrujar. Você vai apodrecer aí nesse beco. Há certas coisas na vida que erramos. É melhor errar 100 vezes e voltar 100 do que errar uma e não voltar atrás. Fiquemos de pé. Senhor Deus, eu quero lhe pedir que o Senhor ponha em todos os corações essa visão, de uma maneira tão nítida, tão clara, que se torne, Senhor, o propósito de cada um de receber o Senhor. Porque este é o teu propósito, viver em nós. Então é o nosso propósito de querer o Senhor em nossas vidas, administrando, nos guiando, nos conduzindo, nos corrigindo, nos disciplinando, também nos consolando, nos encorajando e nos levando para frente. Pai, estenda tuas mãos e abençoa todos os teus filhos aqui. E não só esses aqui, mas todo o teu corpo, a tua igreja, ao redor do mundo, Senhor. Ajude nossas irmãs, nossos irmãos, ajude cada família, ajude cada ministro, cada igreja, ajude a cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus seja com cada um. Vamos levantar a mão. Pai,
Ainda diante de Ti eu peço, segura essas mãos, guia cada um para Ti mesmo, Senhor. Eu peço que o Senhor faça o Teu rosto resplandecer sobre os nossos irmãos, irmãs, dê força, que a preocupação de cada um seja voltada para uma vida mais perto de Ti, uma vida de mais comunhão, uma vida mais integrada ao Evangelho, cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que a graça e o amor de Deus seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Amém. Pode cumprimentar o seu irmão ao lado, a sua irmã, e saiamos em silêncio. Os pedidos de oração, aqui também tem um pedido sobre consagração. O tapete que vai ser usado aqui na igreja. Vocês estão aí esperando um momento. Aqui tem uns pedidos de oração, né? Irmão Jairo, irmã Márcia, irmã Edith, são pessoas que estão pedindo oração. Irmão Paulo, irmão José, irmã Ângela. Eu só estou lendo o nome de quem pôs o pedido aqui, talvez esteja pedindo por alguém. Irmão Edmar, irmão Cauã, o irmão Eliseu. Pede oração pela sua esposa Fátima, né? E em favor do pastor João Soares, ali de Getúlio. Então, vamos nesse momento orar por esses pedidos. O irmão pode vir aqui, irmão Ariel. Já, Martinelli? Te conheci tão criança, né? Olha, por isso que eu estou com o cabelo branco. Tem horas que eu pergunto a alguém esses dias me disse ali, antes de ontem, não, eu tenho já filho de 22 anos. Eu falei, barbaridade, quer dizer, eu lembro de mim, quer dizer que eu já estou velho. Vamos orar com o irmão Ariel. Levante vossas mãos, vocês querem oração. Incline sua cabeça, seja por você, por alguém, pela sua família. Mantenha sua mão levantada como seu pedido. Deus sabe o que você quer. Senhor Deus e eterno Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Pai, e diante desses pedidos que foram feitos, Senhor, por certo há uma necessidade atrás de cada pedido, Pai. E não há lugar melhor para nós colocarmos ele a não ser no trono da graça, Senhor. Verdade, Senhor. Nos teus braços, Senhor, onde tudo Tu conhece, Pai. Tu sabe todas as coisas, Tu conhece nossos corações, nossas mentes, conhece tudo sobre nós, Pai. E aqui estão esses irmãos, essas pessoas, e nós intercedemos juntamente com a Tua igreja, Pai. E pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Pai, nós repreendemos todo espírito de enfermidade, todo espírito de problema, seja qual for ele, Pai. Nós encomendamos a Ti estas pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aceite, ó Deus, a cada petição. E nós pedimos em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, cumprimente seu irmão ao lado, a sua irmã, e saiamos em silêncio. Até que dia? Qual é o dia de culto aqui agora? Quarta? Nós temos amanhã o culto de consagração, quarta-feira, às 19h30, e sábado e domingo, sábado às 19 horas. E O que é sábado? sábado nosso culto como hoje, Sim. culto de adoração. Só um pouquinho, irmãos. As crianças, elas prepararam uma lembrancinha para vocês, uma por família. Daí a irmã de cada família passa ali e pega uma lembrancinha que as crianças prepararam para vocês, tá? Que Deus os abençoe.